Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Café com Corretor. Hoje eu tenho a honra de ter na mesa dois convidados, é isso mesmo, é uma dupla de dois, compostas pelos sócios João Meirelles e Francisca Pinheiro, mais conhecido como Fran. Tira Francisca, não chame ela de Francisca de jeito nenhum. Eles que são sócios da F Pinheiro, junto com a nossa querida Suelen, mas como a mesa só cabe em dois, então a Suelen, de maneira humilde, cedeu o lugar dela, não quis comparecer. Gente, já tá no início, vocês vão ver esse papo aqui, conhecer um pouquinho da história desses dois, mas não esquece, deixa aquele like maroto, ajuda o canal a crescer. Se você já tá inscrito, meu muito obrigado. Se você não se inscreveu, se inscreve, é de graça e você vai ajudar o primeiro podcast 100% voltado para o mercado imobiliário do norte desse país a crescer, beleza? Gente, obrigado por aceitar o convite. Demoramos tardiamente. É verdade, mas né? aconteceu. A gente que agradece, cara. E pedimos desculpa também, porque a gente tá tentando vir aqui há um tempão. A gente desmarca. Eu disse, Fabiano não vai mais chamar a gente, porque a gente já desmarcou umas 2, 3 vezes e acho que a gente não quer vir. Não, depois eu vou contar uma história que ela me magoou muito. Não, mas eu conto só depois. Inclusive, Fran, eu vou falar mal de ti pra caramba, te prepara. Aproveita. Já tô acostumada, Já tô acostumada. Me realiza. Gente, cara, eu vou respeitar a ordem de primeiras damas. Vamos fingir que a certeza. gente é cavalheiro, João. E vamos conversar aqui com o Fran. Quanto tempo de mercado imobiliário, minha amiga? Essa é a primeira pergunta que eu faço para todo convidado. Eu tenho certinho, assim, a questão da data, porque me marca. Sim. Trabalhava com a minha família, trabalhei por 14 anos. E quando eu voltei de um show no Rock in Rio de 2011, com outra cabeça, então eu decidi sair do escritório e Seguir carreira própria. empreitar essa vida aí que a gente sabe que não é fácil. Então, eu iniciei finalzinho de 2011, mas a F Pinheiro nasceu mesmo em 2012. Janeiro Mas de ela não tá 2012. considerando que ela trabalha com a família dela desde os 14 anos, né? Então, Sim, Mas como cresce, assim? Vamos trabalhar aqui do cresce. Seria esses 12 anos, hein? de 2012. Porque tu trabalhou desde menor de idade, né? Com a sua família. Comecei 14 anos. Passou por todas as fases da empresa ali. Sim, gente, incrível que pareça, saía de casa às 5 horas da manhã, comecei, digamos, com uma faz tudo. Desde a organização do escritório, a atender telefone, fiz de tudo no escritório. E assim, sou muito grata. Foi uma Se escola. hoje eu sou essa profissional, eu agradeço a minha família. O meu primo continua no mercado. E graças a Deus, mais de 30 anos, e eu me sinto muito feliz que ter um professor maravilhoso, né? Porque eu Perfeito. sou a profissional de excelência que eu me considero. Se inspirando e se espelhando. Agradeço a minha família, minha tia que já não tá mais presente. Tem problema em falar o nome de quem é? Todo mundo conhecia, né? Que ela é bem antiga, Aham. é Meire. É a Meire Imobiliária. Meire Imobiliária. Há 6 anos ela faleceu, mas o meu primo, ele continua, né? Aham, Marcelo, todo mundo conhece. Sim, sim. Marcelo, baixinho, gordinho, olhos azuis. Então, ele Hoje é o filho dele que vai nas é visitas. o Ítalo. O Ítalo, É é. minha maior inspiração, porque assim, quando eu comecei a trabalhar com ele, o Marcelo, ele mostrava imóvel de ônibus. Então, é um cara, assim, que me inspira de todas as maneiras, assim, E ele literalmente mudou a vida dele igual você no mercado imobiliário, no né? mercado imobiliário. E Perfeito. naquela época era bem difícil. Anúncio só era através do jornal, não tinha essa facilidade que a gente tem hoje. Então, quando eu vejo o corretor reclamando, eu falo assim, gente, vocês não sabem o que é dificuldade. Fazer anúncio no jornal, 4 linhas ali, caro pra caramba, e tu tem que dar teu nome ali. Era um mercado bem difícil. Hoje a gente tem a facilidade da internet, então tá tudo mais prático. Ficou mais simples, né? Ficou mais simples. E, João, tu tem um pouquinho menos de tempo no mercado imobiliário do que a Fran, né? Você tá na FPL desde o início? Sim, Desde na verdade, 2012? assim, é que eu vou contar aqui uma novidade que quase ninguém sabe. Eu não sou Certo. corretor. Ah, tá. Não Mas não, tenho tu Cresce, já não vive... sou corretor, Tu né? tem Cresce? Não tem. Não tem Cresce, tá. E aí, inclusive, tem uma galera, até porque eu costumo fazer os vídeos da Sim, imobiliária, sim. né? Mas é por conta É da o questão da marketing, né? comunicação. Certo. E aí, teve até gente que veio falar, mas tu não pode fazer vídeo. Claro que eu posso, pô. Então, nenhum jornalista pode divulgar imóvel, ninguém pode divulgar imóvel se não for corretor, parou o mercado, não existe mais mídia, né? Inclusive, eu faço as propagandas e digo, falem com os nossos corretores. Uhum. Mas, enfim, eu sou um profissional de marketing, na verdade, e eu comecei em 2012 com a F Pinheiro. Né? Então eu tenho o mesmo tempo de experiência que a Fran com Cresce. Sim. Tá? A gente tem 13 anos de mercado, né? E assim, para eu conseguir empreender nesse ramo,
eu descobri só depois que eu tinha que entender realmente tudo que eu tava. Então, assim, pra te falar a verdade, modéstia à parte, é que só tá faltando tirar o O Cresce. Cresce, assim. Mas o conhecimento, eu tenho uma boa parte dele. Com Não chega nem aos certeza. pés da minha sócia, tá? Mas eu tenho conhecimento e só faltava o número. Enfim, tô desde 2012 também, porque a gente criou a F Pinheiro juntos, na Legal, verdade. legal. Mas a história de vocês, ela passa aí por ótimos aprendizados, né? E muitas fases. Hoje vocês, eu posso afirmar, pelo menos o mercado mostra isso, eu acredito que os números de vocês também mostram isso, que hoje vocês são uma grande imobiliária da cidade. Em números de venda, em VGV, em time. Vocês deram um boom no negócio Cara, de vocês, né? E pior que, Fabiano, foi uma coisa assim, meio que no susto, sabe? Porque a gente criou a F Pinheiro lá atrás, na verdade, por conta do sonho da Fran. Era o Certo. sonho da Fran ser corretora. Depois o sonho dela era montar uma imobiliária, né, Fran? E aí, nesse tempo eu abandonei o trabalho que eu tinha, eu era gerente regional de uma empresa, cuidava Sim. de Manaus, de Boa Vista, Porto Velho. E aí eu vi que ela, junto com a Suelen, a nossa sócia, elas trabalhavam só no golzinho lá da Fran, era o escritório delas. O escritório é dentro do carro. A Suelen era secretária da Fran nessa época, ela ficava atendendo os clientes no celular enquanto a Fran dirigia para as visitas. E eu via que, cara, eu tinha estudado pra caramba, e tinha um cargo chique, né? E essas duas ganhavam dinheiro pra caramba, bicho. Eu ficava, porra, mano, como é que pode, né? Quer Algo de saber? errado não tá certo, tu Eu falou. disse, se eu entrar aqui com a parte administrativa, né? Organizar esse negócio. Eu acho que a gente consegue ganhar mais dinheiro ainda. Aí foi quando a gente montou o FPR. Inclusive, meu nome é João Meireles, eu não tenho nem Tem nem o dinheiro. nome não aparece. E quem criou o nome da FPR foi eu. A logomarca da FPR fui eu. Porque eu achei, no mínimo, justo, já que o sonho era dela. Então eu achei Homenagear legal a Fran. que o nome da imobiliária fosse o nome da Fran, já que a ideia original foi dela, entendeu? Mas só vai esquecendo que primeiro ele criou Amazon Brokers, É. depois ele veio com o Imóvel, Ah, é até verdade, chegar, verdade. ou Imóvel. seja, Até chegar o FPR teve um chão, foi, É. Fran? teve um foi. chão, porque ele Demorou pra reconhecer, né? Isso ela tá jogando na minha cara. ó. Essa homenagem demorou. Não, é porque esse nome aqui vai marcar, não sei o Não, quê. a gente começou com a Amazon Brokers. Hoje tem o Amazon Brokers Tem, em Manaus, né? tem, A gente tem. era Amazon Brokers lá Ali em na Belo 2012. Horizonte, né? Amazon E aí eu Brokers. percebi que elas não conseguiam falar quando o cliente Como é o chegava nome da tua Amazon imobiliária? Brokers. Amazon Brokers, não- Brokes, a pronúncia, Brokes. o inglês Aí britânico ficou da esse Fran nome é- até Meu amigo, eu não sei falar mal Tô mal no português. português, né, Fran? Tu quer me botar um Aí a brokers gente aí e tal? fechou naquela época lá, a gente fechou a imobiliária Sim, na época sim. da crise aí, né? Acho que foi 2015 para 2018. E aí quando a gente voltou, eu disse, não, agora eu vou aproveitar que a gente voltou, vou trocar o nome para um nome mais fácil, um nome mais agradável, foi Imóvel. Eu lembro. Aí ainda tinha confusão se era imóvel ou era imobil, aí ninguém falava direito. Da pronúncia, é Eu verdade. acredito que foi nessa época, né? Foi. Que o Fabiano, que tu Isso. trabalhou com a gente, né? Porque eu já contei, tem alguns cortes, inclusive, no Instagram. E aqui eu acho que tem vários episódios que eu cito. Eu cito que eu entrei no mercado imobiliário a convite da Fran. Foi, tu citou já, que legal, Foi já, cara. várias vezes. Falei mal pra caramba dela já aqui. Foi. Né? Também te ajuda. E eu lembro que a gente se conheceu na Academia, Atenas. Atenas. Eu era gerente, eu era aluno, a gente fazia aula junto, e depois eu virei gerente comercial. A Fran tinha uma loja de roupa de academia lá. Aham. E a Fran falou, Fabiano, vem pro mercado, tu vai se dar bem. E eu, quero não, Fran. Você quer? Aí eu sei que a gente foi atender, e aí eu não sei se a Fran lembra, eu acho que não. Mas o primeiro cliente que eu atendi, que ela me pagou comissão, foi no Nápoles. Nápoles, É, foi? eu lembro, porque foi muito engraçada a cena, que a gente entrou e eu não lembro o nome do proprietário do imóvel, mas eu lembro muito bem do proprietário. E eu lembro muito bem da cliente também. E a gente entrou, na hora que a gente entrou no apartamento, ela recebeu uma ligação. E a ligação deu BO. E a Fran sendo Fran. Pá, aqui no telefone. Sangue nos olhos. Não sei o que, não sei o que. Isso é do Marcos, isso não é problema meu. E tu ficou sozinho E com o eu cliente, não sei. fiquei. E o dono do apartamento, ele achou que eu era corretor, ele me olhou, tipo, tu não vai falar nada, não? E eu fui no Embromation atendendo a cliente. E essa cliente fechou Que o legal, negócio. cara. E aí essa daí foi, ei, vou te pagar, ela me pagou. Eu, opa, Opa, isso aqui é rapaz, esse negócio bom. dá certo, né? E aí foi quando eu, de fato, entrei no mercado imobiliário. E é engraçado que nessa época, eu já contei isso, eu não tinha a menor noção do que era o universo do mercado imobiliário. Nada mesmo. Tudo que eu aprendi do mercado imobiliário, e do que a gente aprende ainda no dia a dia, né? Foi praticando, estudando, mas pós 2018. Que foi quando eu entrei. Sim. Foi outubro de 2018 que eu entrei. E aí vocês ainda... Logo quando a gente abriu a imobiliária. Vocês eram a Imob,
Não era F Pinheiro ainda, era Imob, ficava essa discussão. Na época, a F Pinheiro era, resumia-se, na época, vocês três e eu. Né? Aí depois entrou acho que a Karen, né? E aí foi... Na Bate-Caverna. Na Bate-Caverna, que a gente apelidava. Bate-Caverna. Gente, pra vocês que não sabem, Bate-Caverna, porque quando a gente fechou a imobiliária, a gente abriu de novo, a gente não tinha dinheiro. Então a gente alugou uma salinha bem pequenininha lá no Dourado, que o teto dela, o pé direito, era, acho que se eu pulasse, pé direito é sacanagem. Pé direito, tinha não era nem nem pé, mano. né? Quanto mais o direito. Pé direito, tinha que se abaixar pra entrar no negócio. Cara, tu lembra que a gente... Até falei esse treinamento lá pro teu time, lembra que os clientes que conhecem a gente daquela época vão saber agora. A gente não tinha dinheiro pra comprar bebedouro, era o nosso sonho ter um bebedouro, né? Aí a gente levava água congelada no pet, escondia na outra sala. Caso quando o cliente quisesse pedir água, a gente ia na outra sala e dizia que ia pegar lá no bebedouro, na outra sala, e trazendo um copo pra ele. Já servido, né? Histórias. Já era estratégia já naquela época, né? E aí foi nesse período que eu entrei, e aí a gente era imóvel ainda, não era F Pinheiro. Aí a gente já deu uma leve... progredida quando a gente foi pro outro prédio na mesma rua. Tu fez parte pra... isso foi legal, a gente fez isso. Carregando as mesas no meio da foi rua. lindo. Inclusive o condenado do Felipe. Felipe. Que a gente foi carregar a mesa dele. É tu mesmo, Felipe. Tu vai ver que a gente vai te marcar. Picanço pra deixar bem claro quem é. Que na hora de a mesa mais pesada do escritório era dele. E na hora de carregar a mesa dele, ele sumiu. Ele passou mal, deu alguma coisa. Como Felipe sendo Felipe. Né? Ele fugiu e a gente carregou aquela mesa desgramada. E eu sacaneando, mano, deixa isso aqui no meio da rua que é pra ver se fazem a mudança. Não, detalhe, tinha que levar pro segundo piso, dele, né? A sala dele ainda era em cima, exatamente. Foi dureza. É legal, né? Ouvir que passa toda uma história. É interessante falar sobre isso, porque quem me vê assim, vê, a Fran é marrenta, a Fran é isso. Mas não imagina, né? Que tem toda uma história e todo mundo, quando olha assim, acha legal. Por exemplo, agora, quando a gente começou a Associação das Imobiliárias, né? Passou a me conhecer pessoalmente. Eu te imaginava de outra forma. Todo mundo tem essa visão. A gente julga, né, Fran? Todo mundo julga. Cara, o Jorley já falei isso pra ele, então eu posso falar aqui. Cara, eu olhava pro Jorley e disse, esse cara se acha, Mas ele se acha mesmo, Jorley? Mas ele pode também, né? É bossalzão, ele é bonzão, mano. bicho. É. Não, cara, eu admiro muito esse cara, ele é muito bom, ele é muito gente boa, e eu fiquei com vergonha depois que conheci ele, ó. Tu ficou com vergonha? Fiquei, mano, pô, julgava o cara, eu nem conhecia, eu fui muito Mas a gente julga, cara, se tem uma coisa que ser humano faz, é julgar. A gente julga o tempo todo. E aí, assim, é muito de a gente estar aberto a conhecer as pessoas, né? Exatamente. E aí, olha, a percepção que tu tinha já mudou, quem conheceu a Fran mudou, quando falou é marrenta. E, cara, cada um do seu jeito, ninguém não tem perfeição, né, gente? A gente tem prós e contras, geralmente, todo mundo. quando alguém tá aparecendo, muita gente se incomoda inconscientemente. Acaba criando essa imagem da pessoa. É verdade. A gente acaba tendo... Eu escuto de verdade. Eu não me acho, né? Se vocês me acharem, me falem. Então, mas eu não me acho boçal. Nunca me achei boçal. Mas agora eu escuto. Eu tô achando, amigo. Tô achando? Tu tá fortão. Eu tô ficando bombado, né? Ixi, agora eu falo só assim pras pessoas. Não, mas eu já escutei muita gente vem falar, o fulano não gosta de ir porque tu é boçal. De cara, manda ele me conhecer. Depois ele me diz se eu sou boçal. Porque é normal, realmente a gente não julga. Eu acho que isso é muito comum, acho que de homem com homem. Não de homem pra mulher. E de mulher pra mulher, isso é muito mais latente. É verdade. Porque a maioria das proprietárias, Frank, sentaram aqui na mesa, conversaram comigo, elas percebem essa resistência. Quando elas vão para um salão de house, de uma construtora. Elas se isolam. Elas percebem os olhares assim meio críticos. E é engraçado que realmente acontece. Infelizmente, não deve ter uma explicação científica aí, ou essas questões dos incômodos, mas isso sempre acaba quando a gente conhece as pessoas. Mas isso é legal porque, assim, quem tá do outro lado, como nós, até com o nosso time... A gente estava até brincando hoje que, querendo ou não, eu entro com essa parte dura que faz parte do nosso trabalho. Não dá pra gente ficar brincando toda hora. Sim, sim. Então, como eu tô um pouquinho afastada, o João até falou agora há pouco. Pô, já tá fazendo falta lá no escritório. Isso pra todo mundo. Vai se gabar o resto da vida. Tu foi comentar. Como eu falei pra ele, não reclama que eu sou ferro e fogo, não sei o quê. Falar com as pessoas, que eu sou bruta. Que eu sou bruta, mas tá aí, tá sentindo falta. Mas isso que é legal, porque assim, quando você passa a conhecer esse time agora que vem, querendo ou não, com a união das imobiliárias, tá bem bacana porque a gente
começou a conhecer profissionais que a gente não conhecia. Porque nós adentramos no mercado que nós não tínhamos conhecimento, que foi Acesso até, né? imóvel na planta. Então, a gente apanhou muito. A gente vem há 1 ano apanhando. E, assim, é muito gratificante porque cada um tá somando com a gente. Sim. Então, tá fortalecendo, assim, o nosso time. Porque eu sempre trabalhei só com Terceiros, né? terceiros. Foco era esse. Meu foco principal. E, assim, é uma área que, particularmente, Domina, né? eu domino. Imóvel na planta é um mundo novo, mas que eu tô com 1 ano aí trabalhando, conhecendo, aprendendo e, querendo ou não, essa união das imobiliárias está me fortalecendo, porque eu tô aprendendo cada coisa com a Grauben, com o Jorley, com o Jonatas. Então, é muito bacana quando a gente senta pra gente conversar e a gente vê que as dores são as mesmas. Então, um tá ajudando o outro. O João já virou um palestrante, né? Né? Daqui a pouco vão me roubar ele, porque... Ele já foi lá na imobiliária dar um treinamento, o time se amarrou no treinamento dele. E é legal, porque quando tu passa a conhecer as histórias dos empresários, tu se identifica, porque assim, Sim. quem não sabe... É gente como a gente. Você sabe o que a gente passou, então sabe o que a gente ralou. Então é legal, quem conhece ali sabe da nossa história, porque olha hoje julga. Vê o resultado só, né? Não. 13 anos ralando aí. O quê, velho? Né? E outra, ainda não chegou onde quer chegar. Nada, tá longe demais Né? ainda. Eu costumo falar que é trabalho de formiguinha. Mas aí, inclusive, até voltando naquele ponto que eu tinha falado, né? A gente trabalhou pra caramba desde 2012, aí que a gente quebrou naquela crise, assim, com várias imobiliárias em Manaus. A gente voltou no final de 2018, mais ou menos, né? E aí, cara, parece que a gente... Sabe, essa fase que a gente ficou fechado, a gente parou e valorizou. Pô, eu tinha tudo ali quando tava funcionando a imobiliária. Quando tava fechado. um bom imobiliário, que E tava aí, fácil. Quando a gente conseguiu montar de novo, foi muito mais difícil, né? A gente veio galgando por um trajeto muito cansativo, desgastante, pensando em desistir toda hora, e foi crescendo de pouquinho em pouquinho. Só que aí, do nada, parece que, olha, assim, tipo, de um ano pro outro, a gente... Saiu sabe? de 50 para 100. Assim, Exatamente, foi impressionante. Mas cara. é essa sensação, quem acompanha vocês nas redes sociais, principalmente através das redes sociais, que traz esse impacto, né, visual para o público em geral, é essa sensação mesmo. É como se tivesse um crescimento meteórico, assim, Rapidinho. em um ano. Né? Quem era Exatamente. F. Pinheiro? Agora, F. Pinheiro tem a qualidade dos vídeos, tem o jeito de apresentar as coisas, tudo dá uma visibilidade que antes não tinha. Exatamente. Mas é isso que é legal, porque entre nós três não tem essa questão de ego. Sim. Por exemplo, hoje eu sou conhecida pelo meu trabalho, mas o João, ele é mais conhecido por conta que ele tá ali com a cara... É o rosto da F. por assim dizer. Ninguém sabe que é uma briga porque ele quer me forçar a gravar, só que eu falo, João, eu cuido de venda, né? eu não gosto. A galera acha que eu quero estar gravando ali o tempo todo. Não, cara, se eu pudesse era botar todo mundo pra gravar. É uma briga. Toda vez quando a gente vai gravar ali, eu um sou... estresse. Cara, quando tu pega a gente... Eventualmente, quando ela aceita gravar alguma coisa... Aí eu começo. Aí eu começo de boa, cara, porque eu sou paciente. Eu não sei que eu vou me estressar, vou ser paciente. Não, Fran, ficou legal não, de novo. Não, Fran. Não, Fran. Não, Fran. Pô, pelo amor de Deus, Fran, aí já começa a ficar altera, pesado, aí tu vê, depois que a gente vai ver no vídeo os erros, aí a gente fica, pô, cara, eu fui grossão com ela, desculpa, cara. Aí não sabe por que eu não aceito gravar. Te traumatizou. Só que não tem. Aí... Mas, Fran, tu tem essa trava ainda de gravar? Tem, hoje sim. tu não curte. Tu não viu o repertório que eu fiz aqui? Um monte de pergunta que eu fiz? Ela tá aqui falando até bem pra caramba, porque ela é assim, a Fran tá falando contigo. A Fran, cara, ela conversa, eu conheço a Fran. É uma das pessoas que eu conheço que mais entende tudo de venda, de processo, de documentação, de tudo. Ela tem um conhecimento absurdo. E aí, se tu botar aqui, se tu for um cliente, bota, se ela sentar na tua frente, ela falar pá, te dá uma aula. Cara, tu fica impressionado, senta do lado dela, fica bem assim, porra. Só que aí tu fala bem assim, Fran, vamos gravar isso que tu acabou de falar? Aí ela vira uma apresentadora do Jornal Nacional. Aí ela quer boa noite. Boa noite. Essa narrativa. Exatamente. E ela não consegue não consegue sair desse modo IA. Vira IA da Fran. Exatamente. Eu não sei, amigo, o que acontece. Não consegue ficar natural. Não. Eu até pensei em já fazer um negócio escondido aí, botar uma câmera escondida. Fran, me explica aí, que eu não tô gravando ainda, deixa gravando aí. Quando ela acabar pra ela acabar é verdade, uma boa tática. Cara, mas é muito louco isso, porque tu já vai de boa com as câmeras, né? E isso eu não tinha parado pra me tentar. Quem olha o Instagram da F. Pinheiro só vê o João, né, Fran? A Fran tem pouquíssimas participações especiais ali, né? E é legal não ter esse ego, porque outra pessoa poderia, não, geraria isso, vocês não têm isso. Aliás,
quando eu trabalhei com vocês, isso para mim era muito latente. A diferença de liderança. Cada um do seu jeito, né? Um mais calmo, demora para explodir, mas quando explode sai da frente, né? A outra mais intensa diariamente, toda hora, às vezes até... Furacão. E aí depois bate, depois assopra, né? É, Ainda assim até hoje? com certeza. Não. Cada vez pior. Nada mudou. Nada. E esse equilíbrio, e a Suelen, vem com que parte? A Suelen, A Suelen, ela cara, é o- ela fica mais na dela, ela ela é faz o- o trabalho dela. Ela deixa vocês se ela matarem faz o trabalho lá. dela, tá todo mundo brigando, quando a gente olha, a Suelen sumiu. Foi fazer a captação. Aí ela volta com o resultado de alguma coisa, Aham. né? E é isso que a gente tava falando agora. A Fran, ela chega no escritório, velho, todo mundo já se ajeita na cadeira. Quem tava com a postura Não vou errada dizer já... que é mentira não, porque é verdade. Todo mundo, inclusive nossos corretores vão ver isso aí, podem confirmar. A Fran chega no escritório, ela já chega batendo o pé, assim, ela é malzona, cara. Aham. Aí É todo polícia mundo se má, ajeita é na polícia cadeira, má. aí todo mundo já fica pensando, meu Deus, será que a gente tirou o lixo? Será que eu deixei pingar o café ali no chão? Será que porque ela sai vistoriando, mano. Cara, uma vez quebrou a cafeteira do escritório, Ah. parecia que tinham botado fogo no prédio inteiro, assim, que foi uma confusão. Quem quebrou? Só que aí, da mesma forma, ela já pega, ela que movimenta aí a galera, ela já, pede feijoada pra todo mundo almoçar junto lá no escritório, dá uma movimentada, Sim. sabe, aquela Cria essa- parada, bate a sopra, né? Bate a sopra. E aí eu gera não, essa eu sou vida. processo, eu sou de foco, Fica eu sento ali bitolado na no teu minha mesa, computador e esquece. é foco, acabou, tem que cumprir essa demanda aqui hoje e aí, se depender de mim, o escritório fica frio, sabe? Entendi. Não tem aquela movimentação, não tem aquela harmonia. E ela comprou um apartamento agora, tá reformando. E aí ela tá umas 2 semanas sem ir pro escritório. Aí eu caí na besteira de falar hoje que, cara, tá todo sentindo mundo falta. debandado, tá faltando tu lá. E aí agora ela não para de falar disso. cara. Agora te vira aí. Como é que é? Tô sentindo falta. Esqueci de gravar. Que é pra eu usar quando ele ficar falando. Ai, tu não para de falar. Pelo amor de Deus, tá pra ficar. Que ele comprou um fone Eu que comprei um fone que corta os Aquele ruídos. abafador. Mano, é coisa mais linda, porque a gente fica na mesma sala, né? Aí quando a Fran já chega na porta, eu boto o fone e ativo lá. Já finge... Às vezes até dá pra ouvir, eu finjo que não dá. Pois é, tu nem bota nada, só pra ver se ela se que ela vai falar, né? Ei, Fran, mas nessa andança aí da F Pinheiro, da Imob, da Amazon Brokers, hoje ia ser até meme, né? Que o pessoal brinca com esse negócio de broker, né? Porra, não É. é. Hoje verdade. tem essa, não é broker, tem até o pessoal que fica sacaneando, Real Estate, aí é Real broker, então... estate. Nessa caminhada aí, minha amiga, eu sei que vocês fizeram um resuminho da jornada de vocês, tá? O que mudou, o que tu, sendo essa linha de frente aí com o salão de corretores, e que tu entende que mudou, que fez o mercado ter essa percepção meteórica? A F Pinheiro estava num patamar e de repente, boom, apareceu ali nos rankings das incorporadoras. Eu fui num evento da Direcional, vocês estavam lá participando do ranking, Foi ganharam, né, e tudo mais. Eu acho que nesse dia que eu fui, coincidentemente, vocês não estavam, mas tinham corretores de vocês já Sim. apresentando no Porão do Alemão. Foi, pois é, eu fiquei muito triste por Né? isso. E aí eu digo, olha, e eu, poxa, eu falei, caramba, olha a F Pinheiro, rapaz. Aí eu vi, acho que é a Aline que tava lá. Tem a Aline, que trabalha já há um tempo com vocês? É essa? Ariana. Ariana foi que nem tu, né? Ela pegou a Ariana dentro da academia também. Pronto, exatamente. Aí a Ariana era verdade, ela era da academia. E aí a Ariana foi lá e falou comigo, pô, legal, cadê a não vieram? Eu digo, mas eu vi vocês ali. Isso foi o quê? 1 ano, 2 Foi ano anos passado. atrás? Foi ano passado? Uhum. Um ano. Pois é. O que tu entende que foi essa virada de chave? Foi justamente migrar ou agregar também a planta? Porque antes era só terceiros? Como foi para tomar essa decisão, Fabiano? Eu sempre visei muito o cliente. Então, muitas das vezes eu não conseguia fechar o negócio por conta que o cliente ele não tinha aquela entrada. Certo. Então, me incomodava. Tu sabe, mais do que ninguém, que terceiro tem essa dificuldade. Uhum. O cliente ele precisa ter o valor Cheio, né? integral da entrada e mais da documentação. Então, eu via que eu deixava de fechar vários negócios por conta dessa dificuldade. Aí foi quando nós decidimos, estudamos a questão de adentrar o mercado de imóvel na planta, mas assim, a gente achava uma coisa, quando passou para a prática, verificamos que era um mundo totalmente diferente e que eu não tinha o controle. Uhum. E isso me incomodou na questão profissional. Eu tive que parar, estudar, entender que não é, parece que é. São coisas totalmente Mas diferentes. não é mais a né? mesma abordagem, Não não é a é, mesma comunicação. é totalmente diferente. Certo. E a gente veio a questão da dificuldade de montar a equipe, que infelizmente o mercado imobiliário tem muito corretor, mas nós temos
poucos profissionais na questão. Perfeito. Eu costumo falar que um profissional é aquele que entende o Processo. processo do começo ao Sim. final, consegue ajudar ali o cliente e não se preocupa só em efetivar a venda em si, e Uhum. sim ajudar a realizar o sonho do cliente. Parece algo clichê, mas é algo que eu acredito. Entendi. Porque, assim, eu sei qual é o sentimento de você conseguir o seu Conquistar o imóvel, teu imóvel, né? conquistar e saber ali que não é fácil. E muitas das vezes é só aquele dinheiro que o cliente tem. Então, isso me incomodava. E foi quando nós decidimos e estamos há 1 ano, né, João? 1 ano. A gente Um ano começou que em deram esse maio do ano start. passado, 1 ano e 2 Parece mais meses, tempo, né? sabia, cara? Parece Pelo, bastante tempo, pelo né? barulho que vocês fizeram. Cara, mas a gente levou uma Parece. porrada quando a gente começou isso. Por quê, mano? Pode contar? Claro, cara, é assim, né? A gente foi fazendo um trabalho na internet, então a gente conseguiu uma boa visibilidade por lá, principalmente no Instagram. E aí, quando a gente disse, vamos trabalhar com planta, vamos testar, Fran, porque agora com essa mudança, Minha Casa Minha Vida, talvez, ó, Uhum. isso aqui vai dar um Mais caixa a negócios mais pra aqui, né? gente, Uhum. E aí eu disse, eu só entrei com o meu conhecimento lá, criei uma campanha lá, enfim, vários vídeos, influencers, um monte de coisa, uma campanha de verdade, com Focada várias em fontes de planta. mídia, né? Aham. Não só um vídeo e tal. E aí, no dia que a gente lançou a campanha, nós éramos 5 só, né, Fran? Só tava no escritório eu, tu, o Calil, o Ariana, Ariana, a Suelen. eram umas 5, 6 pessoas. Pessoas, certo. E aí, Time pequeno. quando a gente lançou a campanha, no mesmo dia entraram 317 leads, Meu velho. Deus, não dava conta de ligar. Ah, 6 Sim, pessoas. E é assim, é o cliente que entrou em contato, era a campanha via WhatsApp, não era aquela campanha que a gente retorna o contato pra ele, né? Era ele já te E aí o chamando ali. WhatsApp ali, ó, a gente tava lá em cima e já tinha mais 30 pra baixo esperando. E, cara, de uma campanha de um dia com 317 leads, a gente fechou, sabe quantas vendas? Nenhuma. Eu ia chutar, mas eu fiquei com medo de A falar gente tava zero. totalmente despreparado pra isso, Aham. cara. E a gente gastou uma grana com essa campanha. A gente parou, a gente disse, não dá. Não dá, a gente já sabe como conseguir o cliente, porque a gente, modéstia à parte, sempre tem facilidade Sim. para conseguir Trazer lead, né? volume bom de leads, né? E aí a gente disse, não dá, primeiro a gente precisa ter um time preparado e com experiência nisso. A gente começou a tentar montar um time com experiência. Não conseguimos, né, Fran? Aí a gente disse, vamos pegar a gente sem experiência e vamos treinar. Vamos formar eles. Aí a gente parou nossa vida para treinar os corretores e não ficou legal, porque a gente também não é especialista em Nem produtos de planta, no caso. né? E aí a gente disse, vamos contratar um gerente do mercado para ele Caramba. montar a equipe e treinar as pessoas. Aí tava começando a desenvolver, o gerente teve uma proposta CLT, pô, show de bola, proposta até qualquer lugar dele Até tu aceitaria. ia falar, até eu ia. Não teve... Não dava pra Tava discutir. com um mês, cara, e a gente já tava com Puxa caixa no vida. limite já, porque a gente parou para treinar e assim, a gente Sim, parou parou de de atenção pra produzir. terceiros e tal. Sim, E aí o gerente saiu assim, perfeitamente. papou, cara. Nesse dia, bicho, eu disse pra todo mundo pra casa, era mais ou menos 11 horas da manhã. Vai todo mundo pra casa. Eu fiquei sozinho no escritório, me ajoelhei ali, bicho. Eu disse, não dá, eu não... Tô Cheguei sem com a Fran, força a gente já. disse, vamos parar, Fran, vamos voltar porque a gente fazia. Só que, cara, era dolorido porque a gente via o um potencial, potencial né? nesse mercado e a gente não tava podendo permanecer nele, sabe? Aí, cara, a gente pediu força pra Deus e começou, né, Fran? De pouquinho em pouquinho, pega um corretorzinho só, 2, 3, enxugando. Sabe o que é tu ter a possibilidade de conseguir um monte de cliente e ter que segurar? Porque não tem Porque não gente dá, pra isso. Não tem braço. E a gente começou a aumentar o time. Hoje vocês estão com quantos corretores? Acho que uns 20, 23, né, Fran, no total. Por aí. Em um ano saiu de 6 pra 23. Só que também, Legal. assim, a gente contratou... Aí entrou o Sérgio, o marido da Fran, como corretor. Depois a gente, como ele conseguiu adquirir experiência muito rápida, a gente colocou ele como gerente. Certo. E ele montamos uma equipe para ele. Depois entrou o Erison, que montou a própria equipe também, já uma equipe com muita experiência. E eles, cara, a gente aprendeu muito com todo mundo ali, né? Porque eles sim já estavam... Já tinham dominado o eram produto. todos corretores do mercado de planta de, sei lá, de 2 anos. Só que aí eles vieram para deles. dentro da imobiliária. Isso, vieram para imobiliária e aí que a gente organizou. Agora a gente tem dois isso em maio do ano passado. Sim. A gente tem 2 times aqui agora e Tem vamos competição botar entre para eles? frente. Tem competição entre 3 equipes, porque somos 3 equipes, né? A equipe do Sérgio de imóveis na planta, a equipe do Erison de imóveis na planta e a equipe da Fran de terceiros. E aí entrou outra dificuldade, Fabiano, que foi quando, cara, agora que a gente tem equipe, eu preciso focar nisso aqui e fazer essa galera vender. E aí eu cuido do marketing da imobiliária. E aí eu migrei toda a minha força pra planta. E terceiros começou a cair. Largou o time da a gente ficou meses sem vender nada, velho. Caramba. E aí só que o meu argumento era, e que de fato eu acreditava, cara, terceiros não tá vendendo.
E aí, olha só como é que são as coisas. Tu E a comprou Fran, essa verdade pra ti, e a né? Fran é pessoal de terceiros me aperreando Como pra assim, voltar né? a fazer um trabalho. Não, ele vinha com essa desculpa pro meu lado, sem querer te Pior que interromper. eu... Só que eu conseguia fechar com a minha carteira. Aí Aham. o que que acontecia? O que eu conseguia fechar aqui era o que ele investia lá e o cacete comia entre nós dois. Aí, cara, eu teve... faço grana aqui, tu bota pra planta. Lembra É. aquele brother lá que tu me indicou, que eu disse, tô precisando de um gerente, ele tinha saído da Imobiliária. Lembro. Esqueci o nome dele Márcio. agora. Márcio. Márcio César. Aí, cara, eu liguei pra ele trocar uma ideia, porque eu tenho que querendo Sim. botar uma terceira equipe de planta, né? Trocar uma ideia. Muita gente boa ele, velho. Não conhecia ele Conhecimento de pessoalmente mercado ainda. gigante também. É. Aí ele me falou que ele tava muito bem com terceiros, a Sim. vida dele tá mais controlada, sem muita pressão, entendi. Aí eu perguntei, cara, como é que tá terceiros pra ti? Porque na minha cabeça tava Tava vendendo parada, né? nada. Ele falou assim, mano, tá maravilhoso. Pô, Aí Márcio, eu- era pra tu ter falado que não tava. Aí, tu Foi sabe o o que tu resultado, precisava, Aí, né? sabe, foi aí que deu start de novo pra gente. É, voltar né? pra- E é Quando ele engraçado, falou né? isso, aí eu comecei a dar uma Tu- olhada de novo pra terceiros, velho. Aí eu disse, beleza, pessoal da planta, olha só, tô dedicando muito trabalho a vocês aqui, eu vou dar atenção pra terceiros. No primeiro mês de trabalho, terceiros superou todas as duas equipes de planta, velho. É porque o VGV é bem mais VGV alto também. mais alto, É. né? Então E eu são brigas distintas. agradeço porque meu time de terceiro me abandonou. Só quem não me abandonou foi a Ariana e a Suelen. Porque. O resto foi tudo pra planta. Não. Abandonou, saiu da imobiliária. Saiu. Entendi. Cara, mas é engraçado porque hoje vocês, então, atuam nas duas frentes. Sim. Não só em terceiros, como já foram muito tempo nichados só nisso, que vocês já dominam, né? Aí na pessoa da Fran liderando essa parte, né? E aí agora tem duas equipes de planta que também tá fazendo um bom número, um bom volume, tá Sim. aparecendo nos rankings aí das incorporadoras, né? Ano passado a gente teve mais relevância, esse ano a gente ainda não tá onde a gente quer, mas a gente vai chegar lá. Legal. E isso para vocês, eu conheço a Fran particularmente nisso, a Fran sempre foi muito competitiva, né, Fran? Eu gosto de ganhar, fala. E Todo mês a aquele porrada ranking rola. das incorporadoras lá que chega todo mês, quando chega a gente já fica nervoso. Já. você já tem essa Eu quero pretensão, comer dela. quero ficar entre os Com 5, certeza, entre os cara. 3, quero Eu aparecer. acho que isso motiva a gente, Fabiano, É. de verdade. Quando a gente vê lá, Legal. cara, chega o ranking, a Fran, cara, a gente tá lá atrás, olha aí, pode estar lá embaixo, aí ela chega o Chega jeito daquele franco de ser. jeitinho com sangue Não, nos eu olhos. fico, pisando eu fico forte no feliz sal. pelos nossos parceiros, que Não, eu costumo normal, falar mas a que gente tá não são falando do nosso. concorrente Não, tudo à bem. questão das imobiliárias, né? A gente Só quer que ganhar, eu pô. uso isso porque eu, mais do que ninguém, tu me conhece, sabe que eu Sim. sou competitiva. Gosta Então, lá disso, dentro né? mesmo, eu sempre quero estar em primeiro. Presta atenção, a Fran, olha só, ela é competitiva. A gente, como imobiliária, ela quer estar entre os 3, aí, ou pelo menos entre os 5. Aí entra como equipe, a equipe dela Ela de quer terceiros ganhar. contra da planta, ela quer ganhar. Só que ela, além de ser a gestora da equipe, ela também é corretora da Ou própria seja, equipe. ela quer estar no E aí ranking. ela quer ser a primeira da própria equipe dela também. E ela sempre tá, velho. Impressionante. Fala, o que tu não gosta de. O que tu gosta de brigar, o que tu não gosta de gravar, tu gosta de estar aparecendo no ranking, né? Aí pra fotinha ali do ranking, tu gosta, né? Gosto. Aí pode postar, me marca. Mas lembrando que eu não roubo o cliente dos meus corretores, não, bom, tá? É o Fran, contrário. já não. tava achando Pode que tu chamar tava meus dando uma corretores pernada aí nos que é o teus corretores, contrário. bicho, Eu faço é sacanagem. passar, não. Não, e cara, e como é que é? Vocês lidam bem com isso, de boa, assim, principalmente em terceiros. Eu acho que planta não é o caso porque tu já tem a gerência e é um formato muito natural das imobiliárias, né? Ter um gerente Sim. que ele faz a equipe produzir. Isso virou uma novidade pra ti, mas tu tá com o pessoal de terceiros. Existe essa concorrência, já que tu compete como equipe, como corretora, isso lá dentro da FPM funciona de maneira muito natural, não tem perturbação, não tem reclamação? Não tem, porque eu acabo sendo como se fosse a gerente geral. Um suporte. Porque eu acabo acompanhando os meus gerentes e a galera toda ali. Entendi. Não, não, a gente tem essa Ninguém fica com medo de tu competição pegar o saudável. cliente deles. Não, é o contrário. Tu repassa, né? O corretor entrou em contato comigo quase meia-noite, me ajuda e eu jogo com o meu time. Então, Legal. não tem essa questão. Uma coisa que os corretores no escritório não precisam reclamar é... De tu ser concorrente deles. Eu sou concorrente... Não, porque eu tenho a minha carteira, Sim, então sim. eu não... É aquela questão, não pego nem lead deles. Já desenvolve naturalmente, né? Eu tenho meus próprios meios ali, minhas próprias divulgações, para não Não gerar... esse tipo de dor. E Legal. é o contrário, eles têm a noção ali que eu jogo com eles Perfeito. e, querendo ou Ela não, é nós responsável somos um time, né? Então Uhum. eu faço questão de mostrar ali que eu sou como eles. Não sou melhor, não sou pior e sempre tô ali ajudando da melhor forma possível. porque ela ajuda, a Fran, ela é gestora geral de vendas, no Sim. caso, né? Então, ela
ela tem a equipe dela de terceiros, mas ela também dá suporte total para todas as outras equipes, entendeu? Sim, sim, sim. Ela Não, na que- verdade, não passou na minha cabeça que ela não joga a favor do time, que não faz sentido. Afinal, ela é sócia. Ela quer que o negócio flua para todo mundo, né? Eu tô apertando mais da visão de corretor, se existe isso. É porque enquanto eu, corretor em imobiliária, eu sempre tive esse... Poxa, eu tô concorrendo com o dono. Mas, assim, é uma pegada diferente do formato que ela tá trabalhando. Então, acho que isso ajuda a não ter esse tipo de sentimento, né? Não, só pra ter uma ideia, eu nem. Ele até briga comigo que até pra eu acessar o Domus é uma vez na vida, outra na morte. Não usa CRM, cara. Não usa, velho, até Pelo hoje, amor de mano. Deus, A bicho. Fran não trabalha nem com notebook. Eu vou te falar uma. Por isso que a gente se completa nessa questão aí da Você é imobiliária. verdade. Eu não tenho. Se eu for. Sei nem o que é Domus. Fala, Não. Domus, o que é Domus? É um joguinho? Sei, porque eu passei pelo treinamento e eu tenho que conhecer que é pra ficar lá olhando a vida de todo mundo. É isso que ela Mas vê eu no não Domus tenho questão de Essa tempo, didática né? aí, É, essa, tipo, não é um costume teu, né, Fran? A Não. Fran, mano, a Fran é a pessoa da porrada. Sim, ela do tá na pé linha de no frente, chão, né? exatamente. Quer estar fora, quanto mais fora do escritório, melhor, né, Fran? Exatamente. Ainda tem isso, né? Quanto Sim, mais se eu gente eu tiver pudesse. atendendo, pra ti Ele, melhor. ele briga, que ele fala que eu tenho que sair da rua, mas é o Do contrário. operacional. Mas é o contrário. Eu gosto de estar nessa Eu acho que é muito loucura. característica, né? Eu confesso que nesses 6, 7 meses aí de operação na frente da imobiliária, tá sendo muito dolorido eu não estar todos os dias na rua. É exatamente o que ela fala. Eu realmente sinto falta disso. E aí, quando tu tá só no escritório, parece que o tempo não passa. Por muitas vezes eu me sinto assim, cara, tem tanta coisa pra fazer, e aí cadê? que a gente tá Aí falando, às vezes eu olho pro computador e fico lá pensando por onde eu vou começar. Olha a minha lista de tarefinha ali e tal. E aí tá, deixa eu começar, porque às vezes tu fica. Mas eu gosto mesmo de estar na rua, de estar atendendo o cliente, estar com o cliente, né? E Pra a gente gente que acaba tem. tendo essa aí. Eu costumo falar que é essa fome É a de. veia de vendedor, né? Tipo, de querer falar com gente, de querer ver, ó, fazer, pô, fiz esse cara fechar o negócio aqui, é legal pra caramba, né? Mas assim, eu acho que são momentos, e é legal vocês se complementarem nisso, né? É. Vocês têm essa sinergia já há 13 anos, mano. Agora é bola pra frente. Pergunta se ele gosta. Não daria, cara, eu acho, sabe, pra gente ter montado, porque tudo que eu não faço e não gosto de fazer é exatamente o que ela faz. gosta e faz. E E vice-versa. vice-versa, Sim. exatamente. Esse é um complemento. É realmente a sociedade perfeita, o melhor dos sonhos, né? Porque sócio tem que se complementar. Não adianta só. A pessoa, os dois são bons em marketing. E Aí vai nem um ficar se vende, batendo, aí exatamente. vão fazer lead pra caramba e não vai vender. E vice-versa. Os dois vendem pra caramba, mas ninguém sabe pensar estrategicamente como atingir esse público, né? E aqui também ninguém se mete no trabalho do outro, velho. O que ela decidir da parte de vendas, eu vou dar minha sugestão, vou dar meu ponto de vista, mas se ela a decisão decidiu, é dela. da E mesma vice-versa. forma comigo. Legal. Vou investir X de marketing aqui, é tu que Eu determina e e tá pronto, tudo e ponto certo. final. E Não, vamos só lá. pra te ter uma ideia, eu não tenho nem a senha do Instagram da empresa. Mentira. Ali, tu sabe quando alguém responde é ela, né? Né? E tu teve lá falando de marketing, você teve lá na imobiliária, não só lá na Just, como já teve lá na Laus, tem outras imobiliárias dando treinamento de marketing, né? Sim, sim. De marketing pro mercado imobiliário, posicionamento imobiliário, pro corretor de imóvel. Como é que tá esse projeto aí do João Meirelles? Gostou disso? Quer engrenar por isso? Isso é com um braço certeza, também? Porque tu foi um professorzão, cara. Assim, achei legal, porque a gente é amigo, né? Pra quem não conhece, eu e o João, a gente se conhece desde moleque. Desde moleque. Literalmente desde infância, né? Mas eu não conhecia esse teu lado didático, assim, de até fazer uma apresentação falando PowerPoint, porque eu sou velho, tá? Não é Vai fazer uma apresentação de maneira, criar toda a storytelling ali, contar a tua história, fazer todas as conexões, foi muito bem estruturado. E aí tu conversando, né, de uma maneira bem simples, como é o teu jeito, mas cativando a tua audiência, eu achei bem legal. Como é que tá esses planos pra esse aspecto, mano? Cara, assim, eu tenho formação em marketing, publicidade, essas coisas tudo aí, né? E aí, mas eu já me considero, sim, um especialista em marketing imobiliário, porque eu tô com 13 anos Sim. trabalhando com isso, né? Então, eu sei como atingir esse cliente, eu sei, não sei tudo, claro. Então não, Nossa, relaxa. mas eu tenho bastante conhecimento sobre como atingir esse cliente, quem que ele é, como falar com ele, sabe? E eu venho trabalhando muito forte nisso. E com essa questão aí do digital, né? Produção de vídeo, enfim, toda a estrutura de produção de vídeo, campanhas, né?
Eu vi que, de fato, a gente tem esse diferencial hoje, né? Sim. Hoje a imobiliária tem um departamento de marketing. É uma Certo. coisa que nem toda imobiliária consegue. Verdade, Né? verdade. Porque pra Tem tu esse ter profissional específico, Exatamente. né? Tu tem que ter um profissional de fato ali, alguém formado em marketing, publicidade. Que pense estrategicamente Exatamente. e execute isso, né? Exato. Que tem uma equipe, que tem, enfim, que saiba trabalhar com isso, um profissional de verdade. De repente, algumas imobiliárias até tem um filmmaker, Sim, mas não é de fato um com departamento de certeza. marketing. Então a gente Acho tem, que a grande cara, essa maioria é nessa sorte, né? pegada aí. A gente tem essa sorte, né? É muita sorte. E aí, eu percebi que a gente tem um diferencial em relação a isso aqui no mercado, né? Tem assim, um conhecimento que nem todo mundo tem. E eu percebi isso, inclusive, nas imobiliárias que eu fui indo. Sabe, dando um treinamento de uma coisa muito básica, mas percebendo que aquilo era uma coisa muito grande para quem estava ouvindo. Básico para você. Exato, Mas para quem sabe? tá, pro corretor ali te ouvindo, fazia muita diferença. E tipo, uma campanha de tráfego pago é muito mais do que, como todo mundo já faz, apertar em turbinar, mas é muito mais do que tu abrir um gerenciador, configurar um público, não, é tu entender o cliente, saber falar com ele, saber inclusive falar pessoalmente, se comunicar, tudo que eu faço é planejado, velho, parece tudo muito natural, né, mas é tudo planejado, a forma como eu dou o meu treinamento, faço o storytelling lá, parece que eu tô improvisando, mas já tá... Faz parte. E da mesma forma é com a produção de conteúdo da F. Pinheiro, né? Todos os roteiros dos vídeos, todas as ideias. As sequências deles saírem, tudo é pensado, Exatamente. Né, se eu posto um vídeo hoje por exemplo, muita gente me conhece por conta daquele vídeo que eu tô atravessando a rua lá da campanha do Zente, né? Ver se tu foi atropelado ou não. Exatamente. Aquele vídeo deu uns 4 milhões de visualizações, né? E aí, só que tu para pra analisar, cara, aquilo não é um vídeo de venda. A galera não comprou da gente por conta daquele vídeo. Aquilo aí a galera, muita gente assistiu porque todo mundo tomou um susto. É um gancho impactante, né? Será que esse bicho morreu? Só que aí o que a galera não para pra imaginar é que depois eu postei outros vídeos um só focado pra investidor, outro só pra... Tudo do Zenit. Exatamente. E aí, com as visualizações que eu gerei naquele primeiro vídeo, eu fiz uma campanha de remarketing para aquele vídeo, para o outro, que é o que gerou a venda. Então, é uma coisa tão óbvia, mas quando a gente fala, a gente percebe que as pessoas ficam assim, meu Deus, já é mesmo, né? Nunca pensei nisso. Isso. Mas é óbvio para ti, é igual a gente no nosso mercado falando com o cliente, né? O que é óbvio para frente de documentação, exatamente, ela vai falar com o doutor, com o advogado, e várias profissões que para ele não é óbvio, que a gente fica, como assim, tu não sabe? Mas é porque é a profissão da gente, é a mesma coisa, tu é o marketing, né? Mas, desculpa. Não, pode continuar. Não, eu ia te perguntar, essa pegada do curso pretende ser um braço, por exemplo, eu quero terceirizar meu marketing para ti. Isso tá no teu escopo? É uma coisa para frente? Ou é um curso mais digital? Então, quais são os corretor de imóvel vai poder adquirir esse conhecimento? Corretor de imóvel precisa tá conectado hoje. Perfeito, né? Não tem jeito, não tem para onde correr, cara. Inclusive IA, já estou estudando IA também agora. Quem puder já começa a se antecipar já também. Se antecipa, essa é a verdade. parada agora. Cara, eu vou te falar, os roteiros dos últimos vídeos que eu fiz foi tudo com Gemini. Foi mesmo, cara? E muito bom, diga-se de passagem. Modéstia à parte, eu gostei bastante do que ele já me entregou. Eu transformei ele no corretor de imóveis. Sério? O meu chat GPT é o meu melhor amigo, Pois é, cara. eu mandei o prompt, né? Eu quero que tu pense assim, assado. Botei uns corretores de referência, os vídeos. Aí agora, cada vez mais que eu peço um vídeo de alguma coisa, menos eu preciso mexer. Né? Menos eu precisar, gostei, mas muda isso. O último que veio, eu fiquei, caraca, se o editor fizer isso aqui, vai ficar maravilhoso. Que legal. Então, assim, eu percebi que tem essa deficiência do corretor. Primeiro, não consegui produzir um vídeo legal, não consegui... E nem precisa ser legal, às vezes só a criatividade do vídeo já conta, ligou, como eu tava falando com o Jonatas, né, lá da Imobiliária. Mano, eu fiz aquele monte de coisa lá pro Zenit e o Jonatas, ele pegou o celular na frente do condomínio e falou bem assim, gente, tá vendo? Esse aqui vai ser aqui é reserva morada, aqui na frente vai ficar o Zenit. Mano, vendeu pra porra. Sim. É criatividade, sabe? Mas assim, o corretor precisa de fato saber produzir vídeo, precisa saber sobre estrutura de roteiro, precisa saber sobre tráfego pago, precisa saber sobre... Cara, é um monte de detalhes que compõem essa parte do marketing e eu percebi que isso... É uma carência. Exatamente. Então, eu estou desenvolvendo um curso bem devagarzinho por conta da demanda da imobiliária que me permite, mas eu vou vender esse curso que vai entrar em produção de vídeo, criação de roteiro, tráfego pago, voltar para o mercado imobiliário, estratégia de tráfego pago. É um curso muito longo, muito longo mesmo, tá? Mais completo. E em paralelo a isso, acho que eu só cheguei a comentar contigo isso, só a Lohrinha e a Fran devem saber, mas eu posso falar que agora eu estou organizando a ideia de montar uma agência, já tem até o nome da agência, vai ficar dentro da F. Pinheiro para cuidar da F. Pinheiro, mas também para fazer trabalhos para outras imobiliárias. Isso é muito e não só o mercado imobiliário. A gente fala do mercado imobiliário porque o nicho é esse, né? A tua especialidade, mas
marketing pode servir para qualquer outro nicho, né? Sim, sim. Inclusive vai ter semana que vem um evento muito grande. Tu vai? Vocês vão? Da SX Summit. Cara, eu tô Vai ter vendo gente propaganda grande. direto, mas eu ainda não consegui Eu já parar e vi analisar o que muitos que é. bons olha. palestrantes aqui, É assim, mesmo? na área de marketing, na área de inteligência artificial. Legal. E, assim, vai ser 2 dias de imersão. Assim, pra gente que tá sempre buscando conhecimento, além de network, né? Sim, É, claro. é uma boa pedida. Eu, A gente tá eu já presente. salvei. Toda vez que eu vejo, eu salvo lá pra Mas ver daqui a não pouco vê, com calma né? e não Eu vejo. confesso que eu vi hoje as Eu palestras. confesso que eu não vi, não, que eu É. não tô nem Tu tá olhando a focada mídia, na tua reforma, não né, tô Fran? nem Querem que olhando as redes acabe esse sociais. negócio, né? Ai, nem E, Fran, imagino quanto... imagina no início da nossa conversa, tu citou algo que foi uma dor que tu falou sobre tem muitos corretores, mas poucos profissionais, corretores profissionais, né? Tu que tem aí mais de uma década de estrada e já tem hoje aí um time aí com 2 dezenas aí de pessoas, o que a gente como gestor, que a gente que tá como agentes imobiliários, assim, falando da Hub, falando de podcast, falando de maneira de marketing, o que a gente consegue fazer para ajudar esses corretores a acordarem a essa quantidade enorme, ter uma fatia maior de profissionais no mercado? Porque eu entendo, me corrija se vocês discordarem, que o profissionalismo é necessário para a categoria. Porque o mau profissional respinga em você, respinga no João, respinga em mim, em qualquer outro bom profissional, certo? No mercado imobiliário em si. Isso, né? E o bom profissional, infelizmente, tudo que é bom não respinga de maneira tão abrangente quanto o que é ruim. E isso serve para qualquer categoria, não é só para corretor de imóvel. Existe mau médico, mau advogado, enfim, tem. Mas o que a gente consegue fazer na tua visão? O que falta para esses corretores quererem ser esse profissional que o mercado tanto precisa? Eu vou te falar uma palavra-chave que eu uso com a nossa equipe: disciplina. Perfeito. Disciplina com horário, disciplina ali para te lembrar do cliente, que tem muito, infelizmente, corretor que só dá atenção para aquele cliente ali que já quer comprar ali na hora, mas esquece daquele que eu chamo que é o trabalho de formiguinha. Só que é o Que novo lead. é isso mesmo. O que o corretor ele tem que ter na cabeça é que ele tem que trabalhar como se ele fosse CLT. Infelizmente, ele trabalha como se ele fosse o dono do negócio. Eu costumo falar que nem eu, que sou dona do negócio, trabalho dessa forma. Então, eu tenho um horário para acordar, eu tenho um horário para falar com meus clientes, eu coloco lembrete de tudo que é jeito, eu tenho uma agenda de tudo que é jeito, que é para lembrar, para eu não... Porque a gente sabe que o nosso dia é muito corrido, mas a gente não pode ter isso como de desculpa e esquecer um cliente. Porque ali, como eu falei no começo da nossa conversa, a gente está lidando com os sonhos das pessoas. Então, você tem que ter ali o teu cliente como... Na palma da mão ali, né? Isso. E vai fazer o diferencial, o cliente ele vai lembrar de você se você estava ali junto com ele. Que muitas das vezes é aquele cliente que foi condicionado, aquele cliente que está com uma restrição. Mas se você fizer aquele trabalho com ele, De formiguinha. você consegue fechar. E hoje, o maior problema do corretor em si é que ele não quer ter trabalho. Ele só quer pegar ali, é como se fosse uma receita de bolo. Faz isso, blá, 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 blá. Como se fosse uma ciência exata. Sim, e não é. Nós né? estamos lidando Infelizmente. com sentimento, com emoção. Então, é todo um trabalho que não é de uma hora para outra. Olha, eu tenho um exemplo de uma família que eu estou atendendo que esse domingo passado foi 4 consecutivos para a gente finalizar a venda, que é o único dia que eles têm disponíveis ali e que a gente vai apresentando e veio todo aquele trabalho e eu consegui fechar com a família. Por quê? Eu tive paciência, Tu entendeu a mostrei, situação. entendi a necessidade deles e deu tudo certo. Só que a maioria dos corretores acha que foi no atendimento, já pega a documentação, aprovou, aí o cliente aprovou, ele não Muito quer fechar ali mecânico, né? ele não quer fechar ali na hora, porque são várias situações, tem o financeiro, tem o emocional. Então é tudo isso. Eu costumo falar que o corretor ele tem que entender um pouco de psicologia, um pouco do direito imobiliário, porque se tu não entender, tu não Passar sabe. segurança, né? Você não sabe o que você está fazendo, porque tem tudo a questão da credibilidade, que é você ter o conhecimento em si. Não é só pegar o cliente, subir uma pasta, fazer uma aprovação. Não. É todo ali, digamos, uma logística para a gente chegar no fechamento de um negócio. E fechou o negócio não é só uma assinatura com a construtora, não é só uma assinatura de um contrato de compra e venda. Tem todo ali o processo até a assinatura com a Caixa. E
maioria dos corretores assinou com a construtora, acha que já finalizou. Acabou o trabalho dele. Acabou o trabalho, não. Eu tive um gargalo muito grande na empresa, porque eu costumo falar que o CCA em si é o nosso parceiro, é o nosso maior parceiro, que a gente joga junto. Então, muitas das vezes, o corretor, ele entende ali que o CCA, ele que é responsável pelo financiamento. Não é, somos nós. Então, quando o profissional ele entender que não é só uma assinatura de um contrato, e sim um acompanhamento até assinar com a Caixa, não deixar o cliente ter restrição, passar segurança, porque até assinatura com o banco, muita coisa pode acontecer. Perfeito. Eu tô com um casal que eles entraram na questão do divórcio. No meio do processo. No meio do processo. Aí eu tive que entrar com a minha experiência para mostrar para eles a vantagem e a desvantagem de quebrar um contrato, e a gente está conseguindo seguir. Por quê? Eu tinha ali o conhecimento. Se não Sim, tivesse, sim. quebrava A chance de ali ter feito distrato era grande, né? grande. Então é isso. Hoje a nossa maior deficiência é o profissional em si. Eu costumo dizer que, por exemplo, o teu podcast, o corretor, ele ouviu ali, ele vai aprender muita coisa. Modéstia à parte, vem muita gente aqui que se o pessoal pegar para pegar os insightzinhos de gente que já sentou onde vocês estão, vai cara, aprender alguma coisa. Sabe, isso que eu tô tentando criar Uma rotina? Não, é um trajeto para os novos corretores. Certo, assim. Eu tô lidando diretamente com eles, né? Uhum. E tô tentando inserir isso na cabeça deles. Eu, por exemplo, eu fui no médico, agora tô precisando voltar pra academia, coisa que eu odeio. Eu vi que tu postou. Pois é, disse o médico que eu tô com o pé na cova. Aí eu tive que voltar, só que, cara... Mais 30 dias de vida, João. Eu não consigo aceitar trocar a parte mais legal do meu dia que eu gosto, que é a noite, por estar em academia. Uhum. E eu pensava também, eu tô precisando estudar, preciso estudar, e não tô tendo tempo também. E aí, o que eu fiz? Eu boto aqui, mano, podcast, curso, enquanto eu tô treinando. Aí passa voando. Cara, são duas coisas boas que eu tava precisando fazer, Sim. sabe? E nem percebo. Verdade. E, cara, é tanto conhecimento, velho. Num episódio de podcast tu consegue. E tem muita coisa boa na internet, né? Mas esse é o muita problema. Coisa boa na internet. O cara não faz, não ele quer não estudar, vai atrás. não quer ter o conhecimento. Eu tenho a mesma visão, tá, Fran? Eu vou até ser mais incisivo na dor. Eu acho que a maioria dos corretores, né, assim, exageradamente, 90% dos corretores querem a comissão da venda, mas eles não querem o trabalho da venda. É verdade. Né? Então, isso fica notório quando você vai numa reunião, quando você percebe a não presença deles na imobiliária, ou na produtividade, que não seja da imobiliária, o não uso do CRM, né? Essa não organização, e tá sempre o vídeo, e agora com a onda da internet, é o vídeo, é a foto, e tudo como se isso fosse 100%... Como se fosse tudo. Isso, como se isso fosse 100% dar o resultado que a gente quer, que é vender. E não é. Isso aí é posicionamento, vai vir, mas enfim, é um assunto para mais conversa, mais tempo, né? Mas eu acho que a grande maioria realmente não quer ter o trabalho, não entende que é um trabalho. Assim, eu quero a venda, porque uma venda para muitos corretores e para a gente resolve, né? Porque é um mercado que paga bem, que a gente recebe bem, mas não quer ter o trabalho. E por um lado, isso é ruim. Eu sempre vejo isso, o copo cheio e o copo vazio. Meio cheio, do lado, isso é muito ruim porque respinga em todo mundo. O lado bom... Que sobra pra gente. Né? Sobra pra gente, a gente que faz um trabalho feijão com arroz bem feito, já se destaca. Consegue, Porque é tão simples superar um corretor que chega no horário, que tá bem arrumado, que não pega no celular enquanto tá no atendimento, e que consegue desenvolver toda a etapa, né, Fran, como tu falou, do início ao fim do processo, que não larga o cliente no meio do caminho, assinou, pronto, próximo, não. Que tratam ele como ser humano, por assim dizer. Né? Eu acho que a gente fazer esse trabalho bem feitinho, esse feijão com arroz bem feito, bota um temperinho ali que é o seu atendimento, é o teu jeito, e aí cada cliente tem a sua conexão, é normal também. Tem cliente que prefere a Fran, tem cliente que vai gostar do João, tem cliente que vai gostar do Fabiano, e tá tudo bem. A gente não consegue atender o mercado todo, mas a gente tem um oceano bem grande, porque infelizmente os profissionais são raros nesse nosso mercado. E a gente consegue contar no dedo. Agora vocês estão mais inclusos nos eventos de incorporadoras, né? Vocês vão perceber cada vez mais que são sempre as mesmas imobiliárias, sempre os mesmos corretores que estão sendo homenageados, que estão em destaque. É sempre as mesmas pessoas. Tem mais de 7 mil creches aqui em Manaus e menos de 1.000 corretores, eu acho, né? Eu não sei se tem menos de 1.000, cara. Mas não, eu assim... digo menos de 1.000 corretores de verdade. Que sim, que a gente tá... Pô, menos de 1.000? A gente conhece todo mundo, né? Cara, olha, nessa matemática de que a gente conhece a maioria dos bons profissionais,
eu vou dizer que de 7 mil, a gente tem 5% de verdade. corretores bons na cidade. Cara, assim, é tão óbvio, profissionais. né? Tu tem que saber assim, cara, olha, eu vou te pagar R$ 5.000 por mês pra tu fazer esse trabalho aqui, que é o trabalho do corretor de imóveis, se ele fosse um CLT. Uhum. Ele ia fazer, ele ia ter que fazer, ele ia ter que chegar no horário e sair no outro horário, ia ter que fazer pra E ganhar cumprir 5 mil. a agenda de tarefas É, dele, né? ia ter que fazer exatamente tudo que a gente... Ele pode ganhar que 20, o chefe 25, dele 30, 50. Se mandasse. ele fizer isso, ele não agora faz. se eu disser bem assim, olha, tu tem que fazer isso aqui tudinho, mas só tu mesmo, tu não tem chefe, mas tu vai ganhar 15, 20, 30, 40 mil, ele não faz. É engraçado. Aí, cara, às vezes a gente se compadece, né? Tu tem imobiliária, a gente conhece o mundo de imobiliária, corretor tá com problema pessoal, tá sem dinheiro, não tem dinheiro pra almoçar, não tem dinheiro pra gasolina, enfim. Aí, às vezes, a gente se compadece, Sim, né? claro. Ajuda o corretor e Fica tudo mais, preocupado, a antecipa gente fica uma comissão. preocupado, né? Só que tu vou parar pra pensar, meu irmão, quando eu tava montando a imobiliária de novo, eu ia a pé pro escritório, porque eu não tinha dinheiro pra botar gasolina. O Agnaldo lá da Idealize, ele veio aqui, ele falou que ele chegava, ele trabalhou na época da Patrimônio, que tinha o stand do Mundi, e ele pontuou que ele tinha que ir de terno, era obrigado naquela época a trabalhar de terno. Uhum. Ele não tinha carro, então Caraca, ele ia com a roupa na mochila. mochila ali, chegava no stand muito antes para poder trocar de roupa lá e não ficar suado, e de ônibus. E o Aguinaldo é gente boa demais. Pois é, né? e aí ele falando, cara, a galera não tá disposta a se sacrificar hoje, como você falou, o É, Marcelo ia de cara. ônibus para as visitas. É Mas- impressionante, sabe? Aí eu tenho que ficar com pena. É. Porra, Mas é eu isso me que virei é- e se vira, velho. Mas é isso que, quando a gente para assim, que muitas das vezes lá no escritório, não é todo mundo, né? Sim, claro, não, tem bons profissionais, sim. É, E graças a Deus a gente conhece são, a maioria. São poucos ali que eu fico, cara, eu consegui. Caboquinha lá do interior, que não tinha luz, não tinha porra nenhuma. Hoje o pessoal olha pra mim, não, tem dinheiro, tem isso. Mas, cara, ralei pra caramba pra chegar rala, aqui. não? E ralo. Aí eu fico, tenho 20 corretores trabalhando no escritório, mas eu sou mais uma que todo dia eu tô ali trabalhando, trabalhando. E não tem fórmula mágica. Cara, pra mim, a trabalho, palavra é disciplina. Se exatamente. você estiver ali, não adianta. Você é o seu chefe, não sou eu, não é o João, não é o Fabiano, é você. Sim. Você é a sua marca, você passa ali tanto para quem você está trabalhando quanto para o teu parceiro. Teu parceiro vê ali se você é esforçado, ele vai querer fazer parceria contigo. Verdade. Se você é desenrolado, se você tem um conhecimento agora. Tem muita gente que fala de mim no mercado porque eu não faço parceria. Já tive várias parcerias que eu tinha que conduzir todo o processo, que o cliente ficava frustrado com o corretor e eu tinha que mostrar que eu não tinha nada a ver com aquele corretor. Sim. Por isso que hoje eu sou bem seletiva Com as na parcerias. questão das parcerias. Sabe muito bem, já trabalhamos juntos e eu continuo da mesma forma. A minha tia falava que cada macaco no seu galho ali e não dá para se misturar. Mas, infelizmente, não é que a Fran é metida, a Fran é soberba. Não é. É porque você tem que saber com quem você se envolve. Uhum. Querendo ou não, hoje, graças ao meu bom Deus e a todo o nosso trabalho, a F Pinheiro é uma marca que ela vem sendo reconhecida pela credibilidade, pelo nosso esforço. Querendo ou não, nós três não viemos de Berço Todo mundo de já ouro, foi né? berço serviços de gerais ouro. aqui, velho. Esse aqui, Verdade, tu já foi literalmente serviço geral, esse né? aqui era faxineiro no DB. verdade. Então, assim, isso que é legal, porque quando a gente olha assim e fala pro corretor, cara, eu já fiz isso, Olha eu onde já eu passei por tive, isso. olha onde eu tô E hoje, né? olha que muitas das vezes eu e o João, a gente parece duas crianças. No final do dia tá aquele pôr do sol maravilhoso. A gente olha pela nossa janela ali, aí a gente olha pro escritório. Orgulhosos. cara, Mas dá, tem né? que ter, Mas, tipo cara. assim, Pô, cara... tu lembra, esse Fabiano? orgulho. Tu lembra? Fran, deixa eu te interromper rapidinho, que é interessante falar isso. Lembra que quando a gente tava lá no escritório pequenininho trabalhar com a gente, aí eu falava... Tu Vai até falou ter isso várias vezes pra isso, mim. sim. Pô, Fabiano, eu queria sim e tal. Vai aí ter uma gerente bancada. disso. aí- Ele já imaginava isso lá em e 2018. inclusive, cara, eu tinha a minha papelzinho lá da lei da atração com as Aham. fotos do jeito que eu queria. Cara, quando a gente montou o escritório agora, Tá tudo do jeito que tu é impressionante. As bancadas e uma janelona, aquelas janelas que vão de cima até embaixo, geralmente são Aham. americanas, né? Sim. Eu ficava olhando para aquilo e dizia, bom, essa janela eu não consigo, mas ali a bancada e tal, dos corretores. Velho, tu acredita que depois Até que a a gente janela montou, tem. até a janela era igual? Legal. Foi cara, impressionante aquilo, velho. legal. Cara, eu Impressionante. fico muito feliz em ver vocês prosperando. Vou Pois só não. fazer um adendo
Tu imaginaria que a gente montaria tudo com a arquiteta? Thaisa Batalha, super indico. Minha arquiteta, tá? Já tá fazendo mexão. Já. Mas tu já tá ganhando Vou comissão aproveitar. nisso? Tá ganhando Amigo. o projeto do apartamento lá. Amigo, a minha comissão é ter os meus clientes satisfeitos. Parceiros. Cara, eu acho importante também falar assim, ó, que a gente todo tempo tá naquela correria de Aham. não bate meta, o corretor Normal, tá nossa bem, no outro rotina, mês tá nossa mal e tá sumindo e Essa aparece de novo. gangorra, né? Mas eu acho que, assim, é importante a gente destacar a importância que os nossos corretores têm pra gente. Assim, cada um deles ali, a gente criou uma proximidade, um vínculo com todos eles, A sabe? gente cria querendo ou não, a gente passa mais tempo com eles do que com a nossa família, É se duvidar, verdade. né? A Aí gente cada tá um mais ali, tempo- cara, são pessoas totalmente diferentes. Sabe, a gente tem carinho por eles de verdade. Aí acho que eles não acreditam nisso, porque eles A gente às vezes tem que estão bater, né? batendo a meta, né? É. Mas eu queria que vocês soubessem, né, que a gente tem um carinho muito grande por vocês, porque a gente conseguiu, nesse um ano, dar esse salto todo por conta Graças dessa ao galera. time, né? Exatamente. Não foi Eu sozinho. costumo né? dizer, Sem não, eles. isso é bem lembrado, porque não é Fran, João e Suelen, e sim Sim. nós somos um time. Não, a F Pinheiro é uma empresa, então é todo mundo que tá lá, faz parte, é totalmente relevante, né? Não sabe, tem time de uma pessoa. Cara, a gente gosta dessa proximidade com eles ali. Eles são especiais pra gente, Legal, verdade. Cada legal. um deles. Eles Eu falo- sabem, cara, eu vou te falar, Eu eles falo sabem pro assim. João que eu vou falar que eu venci quando eu tiver a tiazinha da faxina, que aí eu Quando não vou a ter gente mais... ainda não tem a Dona Maria. Ainda Quando a não gente tem a tiver a Dona Dona Maria. Maria. Que aí eu não vou exato. ter Dona mais Maria, que meu me cafezinho. estressar. Gente, papo bom passa rápido. Pô, muito legal. Tá? De verdade, sou felizão de ter vocês aqui. A história da minha mágoa com a Fran, eu vou te contar. Conta agora. Contar que Poxa, eu quero não falar faz mal. isso. Olha, eu tô Fala, cansada fala, aqui. fala. Eu Olha, tô com cabelo duro. começou. Eu tava Começou. com poeira até nos meus cílios mais? aqui, Vai. tá? Não, a vem. Fran era pra ser o episódio número 1 do Café com o Corretor. Aí eu falei, não, onde tu tá? Eu tô aqui, a gente se encontrou lá no Plaza, lá no cartório. Cartório. Aí a gente foi comentando, já, Fran, tô começando um projeto assim, assado. E eu queria que tu fosse a primeira, porque a gente já tinha essa afinidade, né? Então na minha cabeça vai ser mais fácil, né? Eu conversar com alguém que eu já conheço, aí a gente andando pro estacionamento. Aí a Fran, na época, estacionava fora do Plaza pra ela não pagar o estacionamento. Não foi, Fran? Eu pago, por que tu estacionar fora? Não, que é pra mim não pagar estacionamento. Quem acha aqui, que eu sou mão aberta lá é só assim, ó. R$5 aqui, eu vou pagar 3. Aí lá vai a gente andando lá pro estacionamento. Aí ela falou, tá, ela, né, bem, que horas é, Fabiano? Aí eu falei o horário, cara, a Fran vai, esse horário não dá porque eu tenho academia, cara. Sabe Naquela época eu era... sabe quando foi um tapa na tua cara, desgramada. Eu não faltava. Tá bom, beleza. Aí a Grauber foi o episódio número 1, Grauber. A Fran, que tu gosta, me esnobou. Obrigado, Grauber, Fui por ter bem sido representada, A Grauber ora. veio aqui, arrebentou, deu uma aula. Ah, Grauber tá E aí, demais. não, a Grauber também é outra Ai, eu leão do gosto mercado muito da imobiliário. Grauber. É. Cara, Outra a Grauber, gigante. quando ela me liga, a gente passa 40 mil telefone, porque ela só me ligou pra perguntar, ei, sabe quanto é que custa o valor de mercado desse condomínio aqui? É tanto, Grauber. Aí começa 40 mil do Aí o telefone. papo vai embora, né? A Grauber a gente boa Não, demais. mas aí, essa história é engraçado, hoje a gente ri, porque foi aí, eu falo, eu fico, até hoje eu sacaneio ela, quando não era, tu me esnobou, né? Ou seja, toda vez quando fala comigo, né? Eu fico sacaneando, toda a gente vez. quer humilhar as pessoas sempre, né, mano? A gente Certo. não bate, não mata, mas a gente humilha, né? Mas mano? vocês viram o porquê, né? Eu não gosto de gravar, então não me culpa. Não, mas, gente, brigadão, parabéns pelo sucesso. Pô, De obrigado. coração, fico felizão Fez de parte ver. disso, né? Poxa, obrigado, verdade. Contribuir um pouquinho, né? Pouquinho Com algumas não, cara, vendinhas, né? bastante. Mas a gente... É muito gratificante ver o sonho de vocês se realizando. Eu fico, de fato, feliz. Eu comento isso em casa e vejo vocês crescendo. E para onde eu falo, cara, que legal. São referências, já eram referências para mim. Afinal, foi o convite dela que me botou no mercado. Foi o teu acolhimento. Pô, Fabiano, é tu que vem para cá? Que ele nem sabia que era eu. E a gente tinha essa proximidade, esse conhecimento de infância. E de repente a gente está aqui trabalhando e hoje a gente está numa mesa de podcast. Eu estou num projeto aqui que já há 2 anos, eu te falei, né? Sensacional, né? E eu querendo ou não, fico feliz por ti, né, Parabéns, Fabiano? mano, Querendo ou pelo não, podcast. contribuímos, né? Sim, Quando eu sim. lembro, poxa, mas eu não sei fazer nada disso. A Ariana foi a mesma coisa. O João sempre fala, aonde ela chega, Ela imagina, ela quer sair formando corretores. A Ariana, ela foi lá dentro da academia, puxou, te pegou lá dentro da academia, puxou também. Fez isso umas 4, 5 vezes. Mas eu fico feliz, E assim, você fala porque que não. querendo ou não, a gente vai contribuindo e, assim, um profissional de excelência, que eu sei que, querendo ou não, você está se destacando, está crescendo, fico feliz por isso. E, querendo ou não,
eu ajudei a formar o Fabiano e Sim, tá representando porque Fez é um parte cara da minha história, o cara que me foda aí, botou tá aí. crescendo, tá com a sua equipe própria. Pô, fico super feliz. Obrigado, E sabendo que é um profissional de excelência, que é o que o nosso mercado tá precisando, que eu sei que vai estar formando Novos corretores, né? É novos isso aí. corretores, Gente mais novos preparada. profissionais E a mais recíproca é preparados. verdadeira. Agora com a Hub aí a gente tem essa proximidade, né? É verdade. De novos donos de imobiliário, que a gente fala que é uma profissão. Dono de imobiliário é uma profissão solitária. Verdade. Né? Só a gente sabe as dores que a gente tem. A gente tá Mas- com um salão gigantão e a gente tá lá moído, É, moiado, com um monte de exatamente isso. ocupação, fingindo tá tudo bem. Mas é isso que é legal, porque a gente olha assim, pô, a gente não é concorrente, a gente é parceiro. E cada um tá contribuindo um pouquinho ali. Sim, a gente E se tá, ajuda. e tá Faz sendo- diferença, né? Fazendo uma diferença diferença. enorme. Porque se a gente for parar, as dores são as mesmas, assim, com relação ao mercado. E a gente, essa união era necessária. É. Ela foi tardia, né? Já foi tentado lá atrás, mas acho que agora a gente está engrenando de uma maneira mais profissional, como tudo tem que ser, né? Como a lei manda, como tudo. Eu acho que isso ainda vai reverberar muito. E as coisas só começaram, né? A gente fala assim da história de vocês. Tem 12 anos de mercado. A gente, da noite pro dia. Não, mano, 12 anos de choro, de estrada, de vou desistir, não vou parar, né? Eu falo daqui, muita coisa para melhorar aqui no podcast, muitos projetos, muitas ideias. Mas já foram 2 anos já aí na luta. Caramba, Num projeto, 2 né? Vai fazer anos. 2 anos já, né? Passou assim, daqui a pouco é o episódio 100, tá no ar. Então a gente passa, essas coisas vão, o tempo voa. Isso é uma outra dor, a gente é muito imediatista, né? Ser humano de uma maneira geral, a verdade. gente quer amanhã. Eu sou Aliás, desse tipo também. a gente quer, a gente precisa, a gente deseja, mas não é assim, né? O tempo é o melhor remédio para tudo, inclusive pro trabalho. Se a gente não parar de trabalhar, o resultado vai vir. E a gente vai parar com essa babação já, tá? Gente, vocês querem deixar algum recado final? Quer convidar alguém para conhecer? Tá? Vai chamar corretor novo? aproveitando, Fica à vontade. gente. Esse Olha momento só, é a de gente- vocês. Até então a gente só estava contratando corretores com experiências para compor o time de imóveis na planta. Nosso time de terceiro está fechadinho já. Então, se você é corretor... Perdão, a gente estava querendo corretores com experiência, mas agora a gente abriu um processo de treinamento e de integração para novos corretores. A gente vai formar corretores, Legal. né? Então, São poucas vagas, porque a gente tem um número limitado de corretores. Então, acho que Uhum. hoje a gente está com mais 5 vagas, né? Mais ou menos. E se você for corretor, acabou de tirar o Cresce, está estudando, está querendo estagiar, chama a gente lá no direct do Instagram, me procura lá, joaomeiredes.1 no Instagram, que a gente conversa, troca uma ideia, tá? A gente tem certeza que tu vai desenvolver muito bem com o nosso time e vai fazer parte desse sucesso aí também. show de bola. Então você, corretor, que acabou de tirar o Cresce, ou que já tem um Cresce há um tempinho, mas já tá perdidinho ainda, sente que falta alguma coisa, tem 2 professores aqui na mesa que estão buscando novos corretores, são só 5, então corre. Depois que vocês assistirem aqui, vai chover de currículo lá, espero. Tomara. Dá esse feedback, ver se o pessoal procurou. Gente, a gente se vê na semana que vem. Para você que ficou aqui, muito obrigado. Não esquece, deixa o like, ajuda o podcast a crescer e a gente se vê na semana que vem. Valeu! Valeu!